Olá, boa tarde a todos. Desde já agradecer e parabenizar a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação, junto da Associação Brasileira de Enfermagem em Nefrologia, por organizarem esse meeting lusófono de acesso vascular, tornar os três continentes mais próximos hoje. Eu vou falar sobre a identificação e o tratamento da disfunção do acesso venoso. Como objetivos, eu vou definir a disfunção do acesso venoso, identificar aqui os tipos de disfunção do acesso venoso, assim como falar sobre o tratamento da disfunção do acesso venoso. O início da disfunção do catéter pode ocorrer precocemente ou tardiamente após o implante, o que pode nos ajudar a determinar a causa do problema e nos orientarmos quanto ao manejo subsequente. A disfunção observada imediatamente após o implante do catéter provavelmente é devido ao posicionamento do catéter, anormalidades vasculares e alguma situação mecânica. E as disfunções após o uso inicial bem-sucedido do catéter geralmente será devido a uma trombose intraluminal ou pericatéter, formação de bainha de fibrina ao redor do catéter ou trombo mural. Neste caso, um catéter é considerado disfuncional quando há falha em atingir um fluxo sanguíneo igual ou superior a 300 mililitros por minuto, além de ter uma pressão arterial pré-bomba mais negativa que 250 mililitros por mercúrio, uma pressão venosa superior a 250 mililitros por mercúrio, uma taxa de recirculação superior a 10%, uma remoção de ureia inferior a 65%, junto a um kT sobre V inferior a 1.2, alarmes de pressões frequentes que não melhoram com posicionamento nem lavagens, um volume de sangue dialisado inferior a 65 litros, com necessidades de inversão das linhas. Em seguida, temos os dois tipos de disfunção, a não trombótica e a disfunção trombótica. Na disfunção não trombótica, temos tubulação torcida, rachaduras ou vazamentos, naquelas situações em que usa-se algum material cortante para a retirada dos adesivos, constrição do catéter devido a suturas, migração da ponta do catéter no ventrículo, o mau posicionamento do catéter, conforme temos aqui uma imagem, um catéter aqui com um kink, os grampos fechados sempre a serem clampados no mesmo local, e a posição do doente, que às vezes na poltrona é uma disfunção em que só precisamos mudar a posição do doente e melhora logo a bomba de sangue. A disfunção trombótica, vamos começar a falar sobre a bainha de fibrina, em primeiro, em que ela pode formar-se em torno do catéter 24 horas após o implante e a sua evolução seguir por semanas ou meses. A bainha de fibrina cria uma meia sobre a extremidade do catéter, conforme vemos aqui nas imagens, ou todo o comprimento do catéter, causando incapacidade ou difícil retirada de sangue do catéter, assim como uma resistência ou incapacidade em infundir fluidos. A seguir temos a cauda de fibrina, conforme a gente vê aqui nas imagens, em que forma uma válvula
uma válvula que permite a infusão, mas não permite a retirada de fluidos. Nós podemos infundir fluidos normalmente e e com resistência em retirar fluidos. Que se tiver a acontecer no ramo arterial, ali haverá a inversão dos ramos e a recirculação. Quando há inversão dos ramos, é sinal patente de uma disfunção do catéter. O trombo intraluminal é outra das disfunções trombóticas dos catéteres venosos centrais, que tem um impacto significativo na eficácia dialítica. Há uma resistência sobre a aspiração de fluidos no ramo com trombo e diminuição da capacidade de infundir fluidos e que não permite atingir a bomba de sangue prescrita. A última disfunção trombótica é o trombo mural, que pode, dependentemente da sua localização, pode ser sintomático ou assintomático ao teste de permeabilidade com seringa. Quer dizer que se o trombo estiver localizado na parede do vaso, poderá ter sintomas, o doente poderá sentir um inchaço, uma dor ou vibração. E se não estiver no vaso, não tem esses sintomas, estiver dentro da luz do catéter, pode resultar em uma oclusão parcial ou completa do vaso. Continuando agora com a prevenção da disfunção dos catéteres venosos centrais, vou falar sobre soluções logo suas concentrações e o impacto quanto à disfunção dos catéteres. Nesse primeiro estudo comparou o citrato, a utilização de citrato e a heparina para avaliar ocorrências de infecção, hospitalizações e trombose, e ele concluiu que não houve nenhuma diferença quanto à trombose de catéteres, levando à disfunção, utilizando tanto faz a heparina como o citrato. Este segundo estudo nos fala sobre a redução da concentração da dose de heparina em vários centros por conta dos riscos de sangramento e para redução de custos. No entanto, ele comparou concentrações, doses de heparina de 1000 unidades e 5000 unidades. No final, concluiu que a heparina de baixa concentração não diminuiu a permeabilidade cumulativa de catéteres de diálise, mas requerem um aumento de 2 vezes de instilação de trombolíticos para manter essa patência. Este estudo observacional comparou 3 lotes de heparina com diferentes doses, 500 unidades, 1000 unidades e 5000 unidades por mililitros, administradas após a inserção do catéter e acompanhada durante 30 dias. Nas 24 horas após o implante, não houve nenhum episódio de trombose nas 3 doses, nos grupos com as 3 doses. Não encontrou diferença significativa entre a concentração das doses de heparina relativamente à infecção, sangramento, incidência de fluxos de bomba inferior a 250 ml por minuto. Esse estudo comparou 2 grupos, um em que fazia o lock com heparina 3 vezes na semana e o outro fazia o lock com heparina 2 vezes na semana e uma vez com alteplase. E no final concluiu que o grupo que utilizava 2 vezes heparina e uma vez por semana o alteplase como solução LOC para catéteres venosos centrais reduziu significativamente a incidência de disfunção do catéter e infecção. Este estudo, realizado na Inglaterra, evidencia que o bloqueio de taurolidina de citrato
diminui a bacteremia, mas causa problemas de fluxos de catéteres estabelecidos. Quanto ao tratamento, será sempre depois do implante de um catéter que seja jugular ou nas subclávias, a comprovação com o raio-x. Se a posição estiver incorreta, haverá recolocação, a troca por fio guia. Se estiver correta e houver disfunção, há testes com solução fisiológica. Não melhora, vai com a terapia fibrinolítica. Não melhora na terapia fibrinolítica, vai para tratamentos intervencionistas, como troca do catéter ou com angioplastia, remoção da bainha de fibrina ou uma nova colocação de um catéter. Obrigado pela atenção dispensada por todos e, mais uma vez, está de parabéns às duas associações pela iniciativa. Obrigado.